Pronto, começou a gravar. E aí, eu me chamo Antônio Henrique, a gente vai trabalhar vida e evolução com a turma de vocês. É um desafio, gente, porque o ensino híbrido é mais complicado ainda do que o ensino remoto, porque eu vou tentar conjugar o trabalho junto com a professora Maíra, mas eu acredito que a proposta, ao final, a gente vai conseguir cumpri-la. Então, vamos tocar o nosso barco e falar um pouco sobre mim. Eu cresci no Rio de Janeiro, sempre gostei de estar na natureza, fazer trilha, acampar. Daí vem essa consciência e o cuidado com o meio ambiente, né? Eu gostaria de um feedback de vocês sobre o vídeo ontem, se vocês pudessem falar alguma coisa, alguma impressão. Vocês sabem já o que a gente vai trabalhar nesse mês, o que a Maíra comentou com vocês? Podem ficar à vontade, gente. Então, a proposta é a gente mergulhar em assuntos ambientais, buscar conceitos para esse tal desenvolvimento sustentável. Existe um conceito maior sobre o que é desenvolvimento sustentável, mas existem várias outras interpretações sobre o que é o desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai trazer a perspectiva do desenvolvimento sustentável a partir de quem realmente começou a conversar sobre isso, que foram as grandes conferências da Organização das Nações Unidas sobre meio ambiente. Então a gente tem o relatório de Brundtland em 1987, a ECO 92 em 1992 e a Rio +20 em 2012. E o curioso é que duas conferências mundiais foram aqui no Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo. O vídeo de ontem se chamava Nosso Futuro Comum, né? E pega a base do que é o documento que foi criado em 1987, que se chama Nosso Futuro Comum. Então, em 1983, foi criada a Assembleia Geral da ONU, e ela foi presidida pela primeira-ministra da Noruega, e ela se chamava Gro Harlem Brundtland, daí vem o nome Relatório de Brundtland. A comissão ela foi criada em 83, após uma avaliação dos 10 anos da Conferência de Estocolmo. Estocolmo foi a primeira conferência mundial das Nações Unidas, gente, 1972. E a partir dessa conferência de Estocolmo, eles emitiram uma carta com inspirações e orientações à humanidade. Não é que as pessoas são obrigadas a seguir o que está escrito nessas conferências. Ninguém é obrigado a acreditar também no que eles falam. São apenas fatos que a gente vai apresentar aqui, né? O Brasil, em 1972, vivia a ditadura militar, né? Um período bem complicado. E o Brasil, em 1972, gente, estava desenvolvendo a industrialização. Então, ele se posicionou a favor do crescimento desenfreado e a qualquer custo, em busca de desenvolver a industrialização do país. E o crescimento a qualquer custo era o que estava sendo debatido no mundo todo com essa comissão. O trabalho surgido dessa comissão apresentou um novo olhar sobre o desenvolvimento sustentável. E aí, característica do desenvolvimento sustentável. O relatório ele propõe a conciliação com as questões ambientais e sociais através de soluções, metas e medidas. Eu vou apresentar para vocês as soluções, as metas e as medidas. O relatório de Brundtland apresentou as seguintes soluções: diminuição no consumo de energia, limitação do crescimento populacional, garantia de recursos básicos, água, alimentos e energia a longo prazo, preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades menores, atendimento das necessidades básicas, saúde, escola e moradia, o desenvolvimento de tecnologias para o uso de fontes energéticas renováveis,
o aumento da produção industrial nos países não industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas. E a gente volta aqui para o Our Common Future, nosso futuro comum, que existe a classificação do que é o desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável, no caso, seria desenvolver o presente sem comprometer que as gerações futuras possam estar se desenvolvendo. Esse é o conceito-chave do desenvolvimento sustentável. Alguma dúvida? Gostariam de falar alguma coisa? Eu não consigo ver o chat, então seria legal vocês falarem. Senão fica um monólogo, fica meio estranho, eu gosto de conversar. E aí a gente vai chegar e falar das metas, né? Em âmbito internacional, as metas propostas foram banimento das guerras, proteção dos ecossistemas supranacionais, como a Antártica, oceanos, pela comunidade internacional. Ecossistema supranacional é que passa os limites do país, por exemplo, a Amazônia. Ela passa as fronteiras do Brasil, abrange vários países, né? E implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela Organização das Nações Unidas, adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas organizações de desenvolvimento, órgãos e instituições internacionais de financiamento. Aí é muito importante, porque existem países que são mais desenvolvidos porque eles exploraram mais a gente. O Brasil é um país subdesenvolvido que está buscando ainda melhorar, né? Por isso que existem a classificação de país primeiro mundo, país de terceiro mundo. É complicado, você vai falando de acordo com a economia do país, né? O Brasil, por exemplo, é um país que produz muito commodity, né? Soja, arroz, os grãos básicos para a indústria é o Brasil que produz. Tem gente que chama o Brasil de celeiro do mundo, né? E aí isso tem dois lados também, tem o lado bom e o lado ruim. As medidas do relatório de Brundtland, algumas medidas para a implantação de um programa minimamente adequado de desenvolvimento sustentável isso são proposições, tá bom, gente? O uso de novos materiais na construção, reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais, aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia, como a solar, a eólica e a geotérmica. Vocês já ouviram falar sobre fontes renováveis, outros tipos de energia? Energia solar, energia eólica? Sim. Tá bom. E o que vocês se sentem à vontade para falar alguma coisa? O que vocês acham desse tipo de energia? Acha que seria bom para o planeta, ruim? Uma Seria bom pro planeta, proposta? seria muito bom. É bom porque, por exemplo, no Brasil a gente tem um país de dimensões continentais, né? Então, dava para, em cada lugar, por exemplo, em um lugar que venta mais, usar energia eólica, um lugar que tem mais sol, usar energia solar, né? E por aí vai. A reciclagem de materiais reaproveitáveis, consumo racional de água e de alimentos, e a redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção de alimentos. O Brasil é recordista em usar agrotóxico nas grandes lavouras, né? E muita gente fica doente por causa disso. Às vezes respira, vem pelo ar, contaminam os afluentes aquáticos, o ar, e é bem complicada a relação do Brasil com o meio ambiente, gente. A gente vai estar podendo discutir isso durante esse mês que a gente vai passar junto. E aí, o relatório que foi elaborado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento apontou para a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo, o que traz à tona, mais uma vez, a necessidade do ser humano ter uma nova relação com o meio ambiente, sabe? É uma relação de que a gente tem que ter mais cuidado, sabe, gente? Porque o nosso estilo de vida, o consumo desenfreado, vai acabar acabando com a gente mesmo, porque como no vídeo da aula passada, a Suzana Fonseca fala que o planeta ele não vai acabar o nosso tempo. E por isso que a gente tem que conversar sobre isso.
Aqui eu trago o relatório mesmo, né? Um relatório de algumas páginas. Aqui é só uma foto para ilustrar. É claro que eu não vou ler esse texto. Seria muito chato estar lendo de forma remota ainda. Mas eu vou mandar o link para vocês. Se sentirem à vontade, vocês podem ler que vai ser bem legal para a vida de vocês. Vocês vão conseguir ter uma nova visão, uma nova perspectiva, adquirir uma nova informação sobre o que é desenvolvimento sustentável. E aí o relatório ele traz à tona o significado mais aceito até os dias de hoje, que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Se eu perguntar para vocês o que é desenvolvimento sustentável, então o que vocês me falariam? Me respondam, por favor. Ninguém. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Opa, Tá bom. Vou seguir então. O nosso futuro comum diz que não haverá paz global sem direitos humanos, desenvolvimento sustentável e redução da distância entre ricos e pobres. Nosso futuro comum depende do entendimento e do senso de responsabilidade em relação ao direito de oportunidade para todos. Então, as metas globais após esse relatório foram essas que estão ilustradas no slide. A erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energias renováveis, inovação em infraestrutura, redução das desigualdades, empregos dignos e crescimento econômico, consumo responsável, combate às mudanças climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz e justiça pelas metas. Essas conferências naturais, conferências mundiais visam mais o estabelecimento de parcerias, né, para o financiamento coletivo de uma melhor proposta de relação do ser humano com a Terra. De novo, eu volto a falar, é uma inspiração e orientação à humanidade. O que a gente está conversando hoje é sobre inspiração, gente. E compromisso também, que a gente vive num mundo que não basta só a igualdade, a gente precisa da equidade, porque tem gente que tem muito mais do que o outro. Então a gente precisa dar as mesmas condições. E a partir do momento que você sugere uma igualdade, é que todos são iguais. E isso não existe. Não existe igualdade, isso é uma falácia. Então a gente vai para outro encontro que é conhecido como a Cúpula da Terra, a ECO 92. A conferência contou com a presença já de 178 chefes de Estado, bem mais do que o relatório, e foi marcada pelo fortalecimento da atuação dos representantes da sociedade civil, a participação de ONGs, que são organizações não governamentais, e movimentos sociais do Fórum Global. Desses esforços, desde Estocolmo, do relatório de Brundtland, sobre o assunto que é o desenvolvimento sustentável, nasceram duas convenções, então, na Rio 92. Uma sobre biodiversidade e outra sobre as mudanças climáticas. Vocês já ouviram falar sobre as mudanças climáticas? Sim. Já. E o que vocês acham que vocês acham que atinge a gente, as mudanças climáticas, nosso dia a dia? Muito. Sim. sim. Estou gostando, responderam mais. Essas mudanças climáticas, gente, acontecem por causa da nossa relação com o meio ambiente, sabe? Não tanto da nossa seres individuais, mas da relação dessas pessoas que estão aí, das grandes empresas, das pessoas que controlam o nosso sistema, né? E aí, na Cúpula da Terra, foi acordado que os países em desenvolvimento receberiam apoio financeiro e tecnológico para alcançarem os modelos de desenvolvimento sustentável. Porque, por exemplo,
não dá para comparar o que acontece nos Estados Unidos com o que acontece aqui no Brasil. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. E por que que ele é de primeiro mundo? Porque ele explorou muitos outros países. Então, ele é responsável por apoio financeiro aos países que querem desenvolver esse tal de desenvolvimento sustentável. E a partir do principal documento do encontro, a Agenda 21, foram estabelecidas algumas políticas e ações de responsabilidade ambiental. Só que o que acontece? Acontecem as conferências, os países falam que vão fazer, vão acontecer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e de 10 em 10 anos se reúnem de novo, de 20 em 20 anos se reúnem de novo, e quando bota no papel as metas que prometeram fazer e o que foi feito, sempre a balança pende para o que prometeram e não cumpriram. E vamos falar da Agenda 21, então. A Agenda 21, ela incentivou que o papel desempenhado por grandes grupos como mulheres, organizações sindicais, agricultores, crianças e jovens, povos indígenas, comunidade científica, autoridades locais, empresas, indústrias, ONGs, fossem fortalecidos e respeitados para alcançar o desenvolvimento sustentável. Ou seja, a Agenda 21 chama todos os atores da nossa sociedade para conversar sobre desenvolvimento sustentável, porque sem todos não existe desenvolvimento sustentável. E aí algumas políticas de responsabilidade e ações de responsabilidade ambiental da Agenda 21 passam por mudanças necessárias aos padrões de consumo, especialmente em relação a combustíveis fósseis, gente. Petróleo e carvão mineral. Se usa petróleo para tudo, o lápis, a borracha do lápis, do pneu, a gasolina, o diesel, petróleo se usa para muita coisa, gente. E a exploração é bem maléfica ao meio ambiente. Daí a proteção dos recursos naturais, o desenvolvimento de tecnologias capazes de reforçar a gestão ambiental, o direcionamento para atividades que protejam e renovem os recursos ambientais, no qual o crescimento e o desenvolvimento dependem, e estabelecimento de áreas de ação para a proteção da atmosfera, o combate ao desmatamento, combate ao desmatamento, a perda de solo e a desertificação, a prevenção à poluição da água e do ar, detenção da destruição das populações de peixes e promoção de uma gestão segura de resíduos tóxicos. Eu estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Vocês querem falar alguma coisa? Querem que eu volte a algum slide? Não? Tá indo bem. Valeu, obrigado. E aí, alguns objetivos da Agenda 21. Promover um sistema comercial aberto, não discriminatório e equitativo. É o que eu falei sobre equidade. Porque a igualdade, ela não resolve, né? Esse que é o problema. Que possibilite todos os países, em especial os países em desenvolvimento, aperfeiçoar suas estruturas econômicas e aperfeiçoar o nível de vida de suas populações, por meio do desenvolvimento econômico sustentável. Aperfeiçoar o acesso aos mercados das exportações dos países em desenvolvimento. Aperfeiçoar o funcionamento dos mercados de produtos básicos. Por exemplo, nós somos o grande mercado de produto básico. A gente produz grão e depois compra enlatado algumas vezes. É bem verdade isso. E dessa forma a gente tem que, o mundo todo, né, no caso, adotar políticas saudáveis, compatíveis e coerentes nos planos nacionais e internacionais, para otimizar a contribuição do setor de produtos básicos ao desenvolvimento sustentável. Porque produzir produto básico gasta demais, gente. Polui a terra, se gasta muita água também. Por exemplo, existiam países que produziam bastante soja e eles pararam de produzir por conta do gasto com recursos hídricos, né? E hoje em dia o Brasil é o campeão na produção de soja. E aí, será que vale a pena? É uma pergunta, né? E aí, o último objetivo é promover e apoiar políticas internas e internacionais que façam o crescimento econômico e a proteção ambiental apoiarem-se mutuamente.
E lá se vão mais 20 anos, gente. Até que a Rio+20 acontece em 22 de junho de 2020, a reunião desses chefes de Estado, diplomatas, empresários, considerada a maior promovida pela ONU. Foram mais do que 178 representantes. Na Rio+20, não se discutiram não se estabeleceram metas, ficou tudo muito só sendo discutido. Por isso que eu coloco que é dia de festa, porque pareceu mais uma festa do que uma reunião super importante. E além de discutir temas em torno das questões ambientais, o evento teve como objetivos fortalecer e assegurar o desenvolvimento sustentável. Então, a gente vem desde 1972 falando sobre desenvolvimento sustentável, e é muito complicado aplicar. As soluções têm, as metas têm, as medidas têm, passa pela mão dos governantes. E aí que é o lugar que trava tudo. E aí diversos países que se comprometeram a apresentar soluções e ações de desenvolvimento acabaram por negligenciar diversas questões. Os estudiosos apontam que a crise internacional foi um dos fatores que impediu a tomada das decisões, né? E aí, na Rio+20, surge a grande crítica que o capitalismo se apropria, né, da economia verde. O que seria essa economia verde, né? Se não se consegue conceber o desenvolvimento sustentável, o que seria economia verde? Para vocês, o que seria economia verde? Vocês podem escrever ou podem falar? Isso é uma pergunta que eu vou avaliar. Podem escrever no chat, deixar aí. Ou podem falar. O que vocês acham que é economia verde? Então, vamos lá. Economia verde e capitalismo verde. O capitalismo verde mantém as mesmas bases, em escala e intensidade, no modo de produção e consumo que produz escassez de recursos e excesso de resíduos incapazes de serem metabolizados pelo planeta. Produção em excesso. Capitalismo permanece produzindo em excesso. Isso porque o capitalismo verde, ele não busca o desenvolvimento sustentável. Ele não está pensando no futuro. E não muda os princípios do que é o capitalismo, como a desigualdade social, pressão em cima dos recursos naturais e o consumismo elevado. A economia verde se relaciona com a busca pela diminuição das desigualdades, melhoria da qualidade de vida da população como um todo e a conservação da biodiversidade, sendo que o Estado é responsável por tomar medidas para contribuir com o desenvolvimento econômico sustentável. Por exemplo, o Estado pode adotar medidas de política fiscal, onde as empresas poluidoras terão que pagar mais impostos. É o poluidor pagador. Isso consta na Lei 6.938, da nossa Política Nacional do Meio Ambiente, que vai ser o tema da aula de amanhã. A aula de amanhã vai ser híbrida, né? Eu não vou estar presente, mas eu produzi o material para a professora Maíra poder estar passando para vocês. Portanto, as características principais da economia verde são o baixo carbono, a inclusão social e a eficiência no uso dos recursos naturais, enquanto as características principais do capitalismo verde são a desigualdade social, pressão em cima dos recursos naturais e o consumismo elevado. E aí, para a gente parar para pensar um pouco, já está chegando no final. É meio chato ficar só falando, gente. E vou propor que nos próximos encontros a gente possa estar conversando, porque essa aula depende muito do ponto de partida que vocês vão partir para eu poder estar trabalhando com vocês, entendeu? E aí, para pensar um pouco, isso é a Carta à Terra, que foi proposta em 1992 na Eco 92.
Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável global fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade de vida e com as futuras gerações. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação dos reforços pela justiça e pela paz e alegria, celebração da vida. Carta à Terra. E a pergunta que eu faço no final. Vamos juntos? Pois bem, seria essa primeira parte de exposição do material, pessoal. O que vocês acharam? Achei legal. Por quê? Por que é legal? Vocês acham importante a gente conversar sobre desenvolvimento sustentável? Se ao final do mês a gente sair com um conceito de desenvolvimento sustentável, eu vou ficar bem feliz. Eu acho bem legal nós trabalhar sobre isso. Legal, legal. Isso aí. Eu sei que é complicado, gente. Atrás do computador a gente não, às vezes, não se sente à vontade para falar e isso é de boa também. Não queiram achar que eu estou cobrando demais, mas é que seria muito interessante uma participação de vocês para a minha formação, que eu estou aqui para aprender também e interagir e tal. Seria interessante. Vocês acharam que eu falei muito rápido? Se eu devo falar mais pausado, como é que é? Explicou muito bem. Pra mim tá bom. Foi bem, foi bem. Show de Tava bola. bem bom. Tá bom. Então, eu vou parar a gravação aqui agora, pessoal.